primeira curiosidade com arte marcial, eu tinha por volta de uns 7 anos, eu sofri bullying na escola. Aí, meu pai me levou numa psicóloga e ela relatou para o meu pai que eu estava com problemas por causa de bullying, coisa e tal, e sugeriu que ele me colocasse no judô. Então foi o meu primeiro contato com a arte marcial. E eu passei uma cena assim que foi muito legal, que para o meu pai me estimular, ele estava sentado numa poltrona, ele me chamou, ele falou, vem aqui. Aí ele me ensinou 2 golpes assim de defesa pessoal, e ele falou, isso eu aprendi no exército. E eu achei aquele momento assim como se meu pai fosse um super-herói, assim, ele ficou tão grande, tão forte naquele momento, e ele estava me passando aquele poder que ele tinha, né, de conhecimento. E aí eu me apaixonei, eu falei, cara, eu quero saber o que é isso, quero conhecer, quero viver isso. E aí comecei com o judô. Devo ter praticado até uns 12 anos, mas entre idas e vindas, assim, nunca me graduei como judoca. E aí acabei parando por outras questões, outros problemas dos meus pais para me levar para a escola e tudo, e parei. Quando eu tinha 16 anos, eu encontrei um primo meu, e ele estava super disciplinado, assim, e o corpo dele muito bonito. E eu falei assim, nossa, mas o que você está fazendo? Ele falou assim, eu estou fazendo jiu-jitsu. Eu falei, vou fazer também, quero ficar igual você, né? E aí eu fui procurar o que era jiu-jitsu, porque isso foi em 96 e o jiu-jitsu não era difundido igual hoje. Então, eram poucas pessoas que falavam sobre jiu-jitsu. Era meio que oculto, assim, né? E aí eu tive que encontrar uma escola e saber onde, né, como é que faria. E me apaixonei pelo jiu-jitsu. Então, assim, eu acho que foi assim, o meu contato mais forte com a arte marcial foi nesse momento, onde eu já comecei também a puxar alguns treininhos para criança. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa participação como aluno, eu já comecei a explorar dentro de mim essa coisa de transmitir essa mensagem da arte marcial. Só que naquela época tinha uma coisa que era muito forte, assim, tanto para a mulher que lutava, quanto principalmente uma luta de muito contato, existia um preconceito muito grande. As pessoas julgavam muito, assim, nossa, mas você vai lá, você tem muito contato físico e luta com homens, então era muito difícil coordenar isso. E eu acabei que meio que eu desisti, assim, um pouco disso, acabei cedendo a esse preconceito e os anos foram se passando, e vira e mexe eu escutava os meus amigos, às vezes quando tinha luta de UFC, MMA, e eles falavam, olha, era para você estar formada, era para você ser faixa preta, né? E eu ficava frustradíssima, eu falava assim, nossa, né, realmente pelo tempo, né, que passou, eu já poderia ter tido uma graduação, eu já poderia ter... E aí, em 2012, a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, eu fiquei muito triste e eu resolvi buscar algo que me desse assim, um start de vida, assim, algo que me renovasse. E eu lembrei que a coisa que eu mais tinha gostado de fazer na vida era o jiu-jitsu. E aí eu falei, então, em vez de eu buscar uma nova paixão, descobrir uma nova coisa, porque aí eu vou tentar várias coisas para descobrir o que eu gosto, eu vou resgatar algo que ficou lá para trás e que eu me arrependi de ter deixado por algum motivo. E aí eu reiniciei, em 2013 eu reiniciei essa jornada dentro das artes marciais. E aí foi muito parecido com lá atrás, né? Então, em pouco tempo eu já estava dando aula novamente para crianças e depois eu comecei a dar aula para adultos e apaixonada, né? A arte marcial ela tem uma coisa que assim, que eu adoro, que são assim, as melhores pessoas que eu conheci estão dentro da arte marcial, né? Devido a toda a filosofia de disciplina, de companheirismo, da preocupação com o próximo, isso vai
crescendo dentro do indivíduo, e aí isso vai se tornando quase que natural no ser humano. Então é muito engraçado que, por exemplo, os meus amigos, eles falam assim: nossa, mas seus amigos devem ser muito bravos, devem ser muito agressivos, né? E ao contrário, todos os artistas marciais que eu conheço são assim, pessoas de tão dóceis, né? Tão sensíveis, e uma delicadeza que eu falo, gente, queria que o mundo inteiro fizesse arte marcial para poder desfrutar disso, né? E então, assim, não é só a questão do aprender. É muito legal essa coisa da ciência do corpo, né? Eu tenho o hábito de falar que, para mim, a arte marcial, ela é uma dança. Ela não é só uma luta. Às vezes eu sinto que eu estou fazendo uma dança, né? Uma relação com o próximo, entre golpes e contragolpes, e aí, né, tem toda um protocolo de atuação que, ao mesmo tempo, ele é inventado na hora, né? Ele é criado na hora ali, há perguntas e respostas que eu falo, né? Então existe toda uma delícia da exploração do corpo, explorar os seus próprios limites fisicamente, mas existe também uma coisa assim, né, que é essa troca de gentileza, essa troca de acolhimento, essa troca de ensinamentos, e uma coisa muito bonita é que existe o desejo sincero e que o outro cresça. Normalmente o artista marcial, quando ele vê o companheiro evoluindo, quando ele vê às vezes até o estranho, qualquer pessoa, ele fica feliz, ele não fica, ai, o cara tá melhor do que eu. Ele fala, nossa, que legal, o cara aprendeu, o cara conseguiu. Então isso é muito, muito gostoso, porque são qualidades que são trazidas para fora do tatame, e aí a vida passa a ter um outro valor. Através da arte marcial, eu tenho um outro olhar para a vida, assim, né? E então, assim, estava lá eu dando aula de jiu-jitsu, e eu fui fazer um curso que uma colega, professora de jiu-jitsu também, ela falou assim: olha, eu fiz um curso muito legal de Krav Maga. Eu não conhecia Krav Maga. E aí ela falou assim: tem um curso de defesa com caneta. Eu falei, defesa com caneta? Ela falou, o pessoal se defende com uma caneta. Eu falei, não acredito, eu quero ver. E aí eu me inscrevi no curso. Eu queria saber como que uma pessoa sobrevive com uma caneta, né? E fui nesse curso. E foi muito legal o curso, né? Foi com a Federação Brasileira de Krav Maga. E aí, naquele momento, eu fui convidada, por já possuir uma faixa preta, eu fui convidada para fazer parte do grupo de instrutores de Krav Maga da Federação Brasileira. Então eu comecei uma nova jornada numa outra, que na verdade a gente costuma falar que o Krav Maga não é uma arte marcial, é uma defesa pessoal, né? Mas eu chamo de arte marcial, no meu jeitinho de ser, porque ele não deixa de ter elementos, né, que remetem ao que é uma arte, né, e logicamente é marcial. Então comecei uma nova jornada numa, teoricamente, segunda arte marcial, nas minhas teorias. Então vim conhecendo o que era a luta de pé, porque até então eu tinha uma base de chão. No começo foi muito difícil para mim, assim, prosseguir com golpes em pé sem ter a tentação automática de ir pro chão, né? E, enfim, então fui estudando, conheci pessoas maravilhosas, pessoas que mudaram a minha vida, pessoas que me trouxeram outros patamares de pensamento, outros olhares para a vida. Uma delas está aqui comigo, que é o Fábio Domingos, né? Ele não está sendo gravado agora, mas ele está aqui do meu lado. Eu ganhei um irmão, eu não ganhei um amigo, não ganhei um parceiro, eu ganhei um irmão, né? E então, assim, a gente acaba que vai criando laços que às vezes eles não podem até nem ser tão íntimos, né? Talvez a gente não consiga encontrar sempre, ver toda hora, porque cada um tem a tua vida.
mas a cada encontro é uma ternura muito grande, assim, é uma felicidade muito grande de reencontrar e saber como é que tá, e depois fazer um treino junto e ver o que aprendeu, o que evoluiu, né? Tem fases que um tá um pouco mais forte, aí o outro chega com outra técnica, então todo esse jogo é muito divertido, essa troca, né? Divertido, mas traz uma parte estudantil muito forte, né, de exploração, de conhecimento. E aí, por ter a faixa de Krav Maga já graduada, né, e ter a do jiu-jitsu, eu também fui convidada a participar de outras artes marciais, né? Então eu tenho faixa preta de sandá, tenho faixa preta de kickbox, tenho faixa preta de karatê, Bushido Ryu, do Brasil, né? E no momento agora eu estou estudando karatê Shotokan. E eu tô super apaixonada pelo meu professor, né? E é muito engraçado que quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, olha, eu acabei de ganhar uma faixa de karatê, mas eu não me sinto apta a ensinar. Então eu preciso aprender melhor karatê para mim poder ser de verdade para os meus alunos. E eu tenho uma faixa preta. E eu olhei pra cara dele, ele falou assim, então você vai ganhar uma faixa branca. E eu falei, então tá bom. E ali a gente começou uma amizade, assim, um respeito exatamente por essa coisa, né, de não estar preocupado com graduações, de não estar preocupado com colocações, e sim de estar preocupado em aprender, em explorar, em conhecer. E então a gente criou assim, né, ele me respeita muito como professora, embora eu seja aluna, né? A minha participação ali na aula dele, lógico que para mim tem um outro olhar do que os demais alunos que estão ali por esporte ou para aprender uma defesa pessoal, mas eu preciso aprender para ensinar, então uma responsabilidade a mais, assim, é uma coisa que, né, eu não posso me dar o direito de falhar ali. E então existe essa troca, ele sabe que eu estou aprendendo para ensinar, então ele me ensina como ensinar, né, como a praticar, como executar como aluno, como transpassar isso, né, como professora. Então, assim, existem vários cenários onde a gente pode atuar, né, como artista marcial. Então, assim, São Paulo a gente fixa muito em tatame, né? Quando você fala assim, uma academia de luta, a primeira imagem que vem, né, é uma casa e um tatame, né? E na verdade existem outros tipos de campo de atuação, né? A gente aqui com a Conexão Marcial, a gente costuma fazer treinos em praças, né? Então aí você trabalha num outro tipo de solo, sem proteção, sem alguns confortos, né, que uma academia proporciona. E bom, existem vários tipos de campos de treinamento, né? E cada um tem a sua particularidade, tem as suas exigências, né? As suas ferramentas, e isso difere também, né? Por exemplo, há pouco tempo o pessoal estava treinando Kali na praia, e eu achei aquilo magnífico, treinar dentro do mar, né? O pessoal lutando, fazendo um combate ali com bastões e com facas dentro do mar, né? Então essa exploração onde a gente vai conhecer outros tipos de técnicas, são outro tipo de linguagem, na verdade, né? Porque assim, a arte marcial é uma exploração de lutas, né? Todas as artes marciais, se a gente for analisar, elas têm um mesmo conceito, mas elas trabalham com protocolos diferenciados, né? Então você vai lá no jiu-jitsu, o pessoal vai para o chão, mas eles começam de pé. Mas hoje a gente, e nessa época está tendo muito, agora sendo muito difundido, professores de jiu-jitsu que estão dando aulas de defesa pessoal. Porque o pessoal está vendo que precisa realmente explorar essa necessidade, que não só levar para o chão, que eu preciso entender um pouco mais sobre, e se eu não quiser ir para o chão, né? E se eu sofrer um ataque na rua, eu vou ter que levar o meu inimigo para o chão, né? Então, ao mesmo tempo, isso vai acrescendo,
né? Vai vindo de outras artes marciais, né? Mas vai sendo acoplado no sistema de ensino. E isso é muito legal, essa exploração, essa troca de conhecimento, e em cada lugar existe um olhar para aquele mesmo movimento. Não, é melhor por aqui, é melhor dessa forma, né? Então toda essa dinâmica é muito gostosa, né? E isso me empodera de alguma forma, né? Isso me traz uma sensação, primeiro, de autoconhecimento, porque eu preciso, além de ter uma condição física qual eu tenha uma consciência, né, para trabalhar os movimentos de dança, né? Então, quer dizer, eu preciso ter o conhecimento exato para mim não sofrer e não fazer o meu parceiro sofrer também, né? Conhecer as minhas capacidades e possibilidades e limites, mas também isso vai me trazendo para dentro do meu ser, da minha alma mesmo, aonde eu passo a exercer todas as propriedades, né, quais são aprendidas através da luta no meu dia a dia. Então, assim, quais são os meus limites internos, né? Quais são as minhas capacidades internas? E à medida que eu vou me superando e que eu vou conseguindo transpor obstáculos, assim como o aluno vai se graduando e vai acrescentando novos conhecimentos, através dos mesmos conceitos, né? Eu vou fazendo isso em outras áreas da minha vida, né? Então, isso me traz uma energia diferente, assim, de olhar para a arte marcial, de olhar para o poder da arte marcial.